Cara, eu me lembro que eu virava à noite pra assistir vídeo de luz, de iluminação. Mas no final das contas foi isso mesmo, um celular, nem tripé tinha. Eu percebi que com um pouco de ferramenta que eu tinha em casa na época, que é aceito. Minha primeira venda foi com ticket de 997. Já de 9, um ticket bom. Isso, um ticket bom. E eu lembro que eu fiz quase 10 vendas, com orgânico, com um pouquinho de tráfego pago, que eu acho que foi uns R$300 ou R$400, mas assim, já retornou muita coisa. A grande jogada mesmo que eu vejo na minha experiência foi ter olhado um pouco para trás, né, como que eu comecei, as dificuldades que eu enfrentei e tentar fazer um produto em cima disso. Pois assim, eu sempre falo que o mundo digital é democrático. Fala, galera! Sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou Clara Maciel. E pra quem não conhece, KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você quer transformar o seu conhecimento em um produto no digital, mas sente que possui um nicho pouco explorado e ainda não validado, esse episódio é para você. O nosso convidado de hoje, após 17 anos no setor marítimo, criou uma metodologia própria, o maior ecossistema de educação voltado para a carreira marítima no Brasil, o @Vem Pra Bordo. Da terra para o mar, ele já formou milhares de alunos e faturou mais de 3 milhões de reais, provando que é possível transformar a jornada técnica em uma missão escalável. Clarinha, o cara é bom, ele é muito tem resultado bom, tá? em um nicho diferente, acho que vai ser bom hoje. Vamos chamar? Vamos chamar ele? Vem pra cá recebendo sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi. Seja bem-vindo, Chemaque Bruno Silva. Pô, muito obrigado aí pela participação. Pô, valeu, galera, pelo convite também aqui no podcast. Chemaque Bruno Silva aqui na Fonia. Vamos junto com toda a máquina avante. Simbora. Boa, Bruno. Já começou com o pé na porta, né? Já começou como, né? Já começou como? Do jeito que a gente gosta. Então, eu também já vou começar fazendo uma perguntinha aqui pra gente entender sobre quem era Bruno antes do digital. São 17 anos de carreira, né? E eu quero entender como é que você parou nessa área que você atua hoje. Certo. Eu comecei, como a maioria das pessoas que entram no nicho marítimo, sem conhecimento, o conhecimento ideal ali para você avançar a carreira, porque é um nicho, né? É um setor que muito tradicional, pouco divulgado. Geralmente você conhece as profissões populares e essas profissões que são menos divulgadas ou que você vê menos pessoas na rua, elas ficam um pouco escondidas, dependendo de você conhecer um amigo ou um parente para chegar nessa área. E comigo foi a mesma coisa. Eu trabalhava com informática, cheguei a fazer curso técnico de eletrônica no começo, tentando várias coisas, acabei caindo na informática, trabalhando lá com montagem e manutenção de computador. As ferramentas que eu trabalhava na época era chave Philips, chave de fenda, trocando fonte, mexendo com HD. E num desses atendimentos eu tive a oportunidade de conhecer a área marítima. Eu tinha um conhecimento tão vago que eu achava que os caras ganhavam menos do que eu. E eu às vezes, eu pedia dinheiro emprestado para poder ir embora para casa. Naquela época eu falava, pô, será que paga bem mesmo e tudo mais? E foi legal que esse colega que me explicou sobre isso, né, nessa época, já trabalhava numa empresa de navegação também, conseguiu me orientar, né, mesmo com informações não muito profundas, nada muito condensado, até pela época não tinha muita informação circulando, mas com aquilo ali eu consegui pescar o começo para dar os primeiros passos. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Quando você vê uma oportunidade passar na sua proa, na sua frente, por mais que não seja uma informação completa, você tem que coletar aquilo ali, abraçar, acreditar e correr atrás também. A gente não pode ficar parado. Assim, quando eu comecei no digital foi a mesma coisa, né? Você pega um pouquinho que está escorrendo ali de informação e foi assim que eu cheguei, né? Consegui descobrir que eu consegui entrar também, consegui fazer a minha jornada para chegar até aqui. E essa minha jornada ela me ajudou também a formar um método para trazer pessoas até a mesma posição, ou posições até maiores. Legal. Fantástico. Uau, que introdução, né? Já fica aqui um grande insight. Às vezes tem oportunidades que passam na sua porta, na sua frente, e você não enxerga, né? E essa aqui é uma delas. O marketing digital é uma grande oportunidade.
E o Bruno tá aqui para provar que é real, né? Mesmo em um nicho não tão explorado, dá para fazer dinheiro sim, se você tem um conhecimento aplicado e sabe para quem e como entregar esse conhecimento, né? Inclusive, cara, eu tenho uma curiosidade grande sobre a sua profissão, porque não é uma coisa que a gente acessa tão facilmente, né? Eu tenho um tio que trabalha embarcado, mas assim, outro modelo, não tenho tanto contato, eu tenho várias perguntas para fazer. Sim. Uma delas é, você que trabalha embarcado, trabalha em turnos, né? Então passa um tempo fora, um tempo em casa, e em 17 anos já deve ter acontecido muita função com você, né? Então qual foi assim a fase, o período mais desafiador dessa sua época embarcado? Então, eu comecei numa época que tinha pouca informação, né? Poucos recursos, até tecnológicos. Eu sempre costumo brincar com a galera quando eu faço as lives, quando eu estou divulgando conteúdo também, que hoje em dia tem uma condição muito favorável para quem está chegando a bordo. Você tem uma internet a bordo. Na minha época não tinha. Para ligar para casa, você tinha que usar telefone via satélite. Você não tinha celular com informação ao vivo, né? E eu saí de terra, né, muito limitado, achando que eu não ia conseguir, como que seria o trabalho mesmo de forma técnica. Então, o maior desafio foi confiar em mim ali, de acordo com o que eu tinha de conhecimento. O maior desafio foi me moldar a carreira marítima em relação a relacionamento interpessoal, em relação também à saudade, né? Todas as experiências ali são... você precisa se modelar, né, e entender que fica diferente a maneira que você toca a vida em terra quanto a bordo. Então, o maior desafio para mim foi esse, foi perceber que eu precisava me adaptar, confiar sempre nos recursos que eu tinha, e deu certo. Assim, eu vi que, da mesma maneira que eu cheguei, outras pessoas conseguem chegar também. É um ramo de atuação que tem oportunidade para pessoas sem experiência, e o grande desafio realmente, não é um clichê, é essa questão da pessoa saber que vai ficar um tempinho fora de casa, essa questão que você vai ficar com uma segunda família a bordo, e é preciso se adaptar a essa realidade. Mas tem muitos pontos prós, assim, mais do que negativos, assim, toda profissão tem o seu lado, e é muito interessante, assim, que os pontos que eu considero um pouco difíceis como esse, você consegue se modelar e superar assim com facilidade, ainda mais com recursos que tem hoje, né? Você tem uma internet, você tem uma qualidade de vida boa a bordo. Legal. Então está sendo bem mais tranquilo assim superar alguns desafios de falta de informação que é ruim para quem está a bordo e para quem está querendo chegar. Essa falta de informação, sabe? Essa falta de clareza ali. Sabe, né? Onde é que a pessoa tá, se tá tudo bem, eu imagino. Legal, cara, legal, interessante. Deve ser uma rotina bem cansativa, assim, até porque realmente é um assunto que, pelo menos aqui na mesa do KiwiCast, eu nunca vi ninguém trazer, sabe? Sobre esse lado marítimo, sobre como é a vida a bordo. E ele tá trazendo isso por uma perspectiva muito interessante, porque ele continua nesse setor e ele também traz essa informação para as pessoas através do digital. Então, isso é interessante saber, até porque leva a gente a questionar, eu acho que você de casa deve estar com essa dúvida, e eu também tô, de como é que você pensou que esse conhecimento que você vive há 17 anos poderia se tornar um produto no digital e atingir outras pessoas? Então, eu sempre percebi que o digital ele tem um alcance bom, né? Um alcance grande. E eu percebo hoje em dia que tem muita gente que trabalha, de repente, em nichos diferentes. Às vezes, pessoas que já alcançaram até o teu sonho, o teu sucesso. Às vezes, a pessoa queria ser médica e conseguiu chegar a ser médica, ou queria ser um juiz, conseguiu chegar a ser um juiz. E eu percebi que, apesar de ter conseguido um sonho, uma vontade que era trabalhar embarcado naquela época, eu poderia compartilhar isso aí com mais pessoas, eu poderia mostrar como que é o caminho, como é a jornada. Então, isso é que foi o ponto de virada, assim, a chave mesmo mestra para entrar no digital. No começo, eu pensei, vou criar cursos técnicos para melhorar a qualificação das pessoas. Mas, realmente, assim, o que você compartilha com mais sucesso não é nem o ensino técnico, né? É a transformação, é a mudança de vida. É um método onde você ajuda a pessoa a chegar no objetivo com clareza. Exatamente. E eu percebi isso aí. Eu falei, se eu ficar ali nessa... Gosto muito de ensinar conteúdo técnico, mas eu percebi que eu tinha que dar mais atenção a essa estrutura, né? De comunicar sobre a carreira, sobre a entrada. Até porque tem poucas pessoas falando sobre isso
ainda hoje na internet. E na época que eu comecei era um horizonte assim, meio que vazio também. 2017, 2016, fazendo artigo sozinho praticamente ali no LinkedIn sobre isso. Então foi muito legal que eu consegui captar pegar muita experiência, né, no digital em diferentes plataformas e percebendo que, olhando para mim próprio, olhando para a própria experiência, eu conseguia, poderia empacotar, né, uma solução para as pessoas. Perfeito. Que legal. Aí, inclusive, já aproveitando, Brunão, você falou assim, na minha entrada, né? Olhando lá para trás para sua entrada no mercado digital, que já tem bastante tempo, você já tá virando dinossauro aos pouquinhos do digital, né? Já é um cara experiente. E, nesse caso, falando da sua entrada no mercado digital, você saiu de uma carreira tradicional, extremamente técnica, desafiadora, que, querendo ou não, tem vários benefícios. A gente deu um bate-papo bom no almoço e eu vi que é melhor do que parece. E se aventurou em uma experiência empreendedora no mercado digital, que era um ramo que lá atrás não era tão conhecido quanto é hoje, não tinha um KiwiCast para todo mundo conhecer sobre essa oportunidade. Então eu queria entender, saindo agora da embarcação, falando de mercado, uma vez que você foi apresentado a essa oportunidade do digital, quais foram os desafios que você teve? E já deixo uma próxima pergunta para você, que é, olhando para trás, tem algo que você teria feito diferente? Boa. Certo. A entrada no digital, né, realmente ela proporciona grandes benefícios, né? Quando eu entrei, eu percebi que eu poderia alcançar lugares e pessoas que eu nunca imaginei. Realmente eu entrei para tentar empreender, fazer algo novo, fazer algo a mais também para ocupar o meu tempo, para ter uma renda extra, como tudo começa, né? O maior desafio para mim, no meu caso, foi sair dessa bolha tradicional marítima, de ficar acomodado. Como eu falei anteriormente, né? Assim, às vezes você já conseguiu até uma etapinha que você quer chegar na vida. Eu queria entrar no trabalho embarcado, conseguir essa etapinha e agora eu vou me acomodar aqui, vou ficar parado. Então, eu não queria fazer isso. Eu falei, tem que fazer alguma coisa a mais. Ou subir mais dentro da minha carreira, ou então tentar empreender um negócio novo. Eu vi que o digital ele era compatível com o tempo que eu tinha na época. Se eu fosse montar um outro tipo de empresa, um outro negócio, talvez não daria certo. Mas o digital ele se acomodou dentro do tempo que eu tinha. Eu consegui pesquisar também algumas coisas, aprender, conseguir coletar informações para ter um pequeno começo ali e sair do zero, né, dos primeiros passos. E realmente, assim, para mim o grande desafio foi esse, né? Tentar dar os primeiros passos com aquilo que eu tinha na época. O que eu faria diferente hoje realmente era me qualificar melhor ou procurar pessoas realmente para encurtar o caminho. A gente estava até conversando na hora do almoço, né? Que, eu conversei também ontem que no começo eu peguei, se eu não me engano, foi 300 ou 400 reais. E ao invés de eu comprar um curso de tráfego pago ou de marketing digital, eu botei na prática. Apliquei para rodar anúncio. Isso foi legal, sempre recomendo às pessoas se envolverem na operação. Mas dependendo do que você quer fazer, né, é interessante você encurtar esse caminho. Eu percebi que se eu tivesse, por exemplo, também comprado um curso ou ter feito um trabalho de pesquisa um pouco mais aprimorado, eu conseguiria encurtar alguns caminhos. Às vezes você fica 6 meses tentando uma coisa que em algum treinamento você já tem aquela informação logo no começo. Isso eu percebi agora, isso é uma grande realidade, assim, que você consegue encurtar o caminho conseguindo a informação correta. E geralmente a informação correta ela está empacotada também em um curso e tal. Faz todo sentido. Faz mesmo. Só que o interessante de tudo é porque ele fez uma operação de faturamento mais de 3 milhões de reais e aprendeu tudo com ferramentas sozinho pesquisando, cara, buscando, porque no Offcast, né, o Bruno estava falando com a gente, que ele pesquisou tudo sozinho. Ele e a esposa viram tudo na internet, então é uma coisa muito interessante como o digital ele pode chegar para as pessoas de várias formas e as pessoas podem acessar esse conhecimento. Né? E falando em primeiros passos, né, Bruno, a gente queria entrar também nessa questão de quando você começou a dar seus primeiros passos na internet, no digital especificamente, você começou a criar mais conteúdo para a rede social ou você foi pro viés lá de criar o produto? Já sabia o que queria lançar? Sim, no começo eu conheci a oportunidade mais ou menos na época da pandemia, 2020, aquele boom, né, de cursos online.
todo mundo fazendo alguma coisa para virar digital. Realmente. Até mercados tradicionais, né? Mercados de entrega. Quem não fazia uma entrega no delivery passou a fazer. Então, todo mundo teve que fazer parte desse movimento de digitalização. E aí, nessa época, até pela minha rotina de trabalho, que ficou um pouco mais intensa, teve umas mudanças de escala, eu consegui um tempo numa folga para criar o meu primeiro treinamento. Meu primeiro treinamento voltado para a carreira, voltado para o assunto que eu queria abordar. E também, aproveitando, né, o embalo, criei alguns conteúdos técnicos também, falando de operações de navio. E liberei isso na internet. A internet que eu navegava era apenas o LinkedIn na época. Não tinha nem Instagram. 2020 ali. Caramba. Entre 2019 e 2020 eu não tinha Instagram. O Facebook era totalmente bloqueado com 100 e poucos familiares. YouTube, eu acho que eu não tinha nem conta. Assistia o YouTube na conta dos outros. Mas o LinkedIn eu me envolvia, que era uma rede social profissional, onde eu já fazia artigo desde 2018. Então, quando eu empacotei esse curso, quando eu consegui criar ele e subir ele para uma plataforma que era até... Na verdade, era um site que eu também criei e montei lá janelinhas, coloquei o curso de qualquer jeito lá. Compartilhei no LinkedIn, onde eu já tinha algumas conexões. Muita gente abraçou a ideia, começaram a compartilhar. Eu criei até um certificado na época, e muita gente lá no LinkedIn compartilhando o certificado que eu criei. Eu fiz o curso e tudo mais. Então, aquilo me motivou muito, porque foi um primeiro passo meio que aleatório, assim, criando um produto e jogando do nada no LinkedIn, sem intuito de vender nem nada. Mas aquilo foi um teste, né? Eu percebi que tinha demanda para aquilo ali, tinha demanda para o meio marítimo. E alguns meses depois eu consegui monetizar isso. Mas eu fiquei mais ou menos uns 7 meses ou 6 meses apenas aprendendo, criando produto, fazendo teste. Teve essa oportunidade de liberar pelo LinkedIn. Que legal, só depois de um tempo que eu falei, agora eu vou monetizar, vou procurar uma ferramenta especializada, plataformas de pagamento. Que legal. Para tentar botar para frente. Legal, porque geralmente as pessoas hoje, né, em 2025 no digital, elas veem uma oportunidade, elas criam um produto para ir para o mercado. No seu caso, você já estava inserido no mercado, compartilhava um pouco dos seus conhecimentos, enxergou uma demanda no LinkedIn, que era a plataforma que você tinha, e a partir disso você desenvolveu um produto. Foi um caminho muito mais tradicional, se a gente fosse olhar, do que as pessoas do digital hoje, que às vezes não têm nenhum conhecimento. Elas desenvolvem um produto e tá tudo bem, a gente tem inteligências artificiais que fazem isso, mas geralmente o seu caminho é um caminho muito mais seguro, né? Muito mais estável ao longo do tempo. Agora, falando da criação desse primeiro produto, hoje você já tem uma estrutura, tá usando a área de membros nova da KiwiFi, com as separações, tudo profissional. Mas lá no início, como é que foi a criação desse primeiro produto? Câmera, microfone, roteiro, quais foram os desafios, as oportunidades? Conta aí pra gente. Um celular e um sonho. Basicamente isso. Um celular e um sonho, né, Clarinha? Basicamente isso. Assim, cara, eu me lembro que eu virava à noite para assistir vídeo de luz, de iluminação. Aí daqui a pouco eu já estava vendo vídeos de áudio, assim, para tentar fazer um conteúdo de qualidade. Mas no final das contas foi isso mesmo. Um celular, nem tripé tinha. Eu lembro que no meu primeiro produto mesmo oficial, que eu monetizei, eu lembro que eu deixei uns 15 módulos que não estavam nem prontos, assim, para a gente gravar ao vivo, marquei encontros ao vivo. Então, assim, eu percebi que com um pouco de ferramenta que eu tinha em casa na época, conexão com internet, celular, edição via celular, na época eu nem usava computador, hoje a gente já opera com com plataformas profissionais, como a da KiwiFi, software de edição, automação. Estou conseguindo aprender um pouco mais sobre isso também. Mas na época aquela ferramenta gratuita, ou versão beta para você quebrar um galho. O freemium. Isso. E é bacana que é aceito. Assim, minha primeira venda foi com ticket de 997. Já de um ticket bom. Isso, um ticket bom. E eu lembro que eu fiz quase 10 vendas. Se eu não me engano, foi 7 ou 8, mais ou menos. Legal. Assim, com orgânico, com um pouquinho de tráfego pago, que eu acho que foi uns R$300 ou R$400. Mas assim, já retornou muita coisa. Mesmo com aquele conteúdo, foi um conteúdo que já ajudou algumas pessoas a chegarem no final.
Mas a grande jogada mesmo que eu vejo na minha experiência foi ter olhado olhado um pouco para trás, né? Como que eu comecei, as dificuldades que eu enfrentei e tentar fazer um produto em cima disso. Um produto em cima daquilo que eu tinha para entregar, né? Mas com certeza, assim, se eu não tivesse tido esse insight, eu poderia ter procurado uma outra coisa. Assim, eu sempre falo que o mundo digital, como a gente estava conversando no carro, é democrático. Perfeito. Não precisa ser um médico com 40 anos de experiência empacotando a experiência dele. Exato. Pode ser uma pessoa com 16 anos que tem uma habilidade ou aprendeu uma habilidade específica e consegue entrar do mesmo Perfeito, jeito. Bruno. Não precisa ter aquele salário do médico, do comandante para montar uma equipe, um cenário para entrar. Às vezes a pessoa com o celular, começando de baixo ali, consegue chegar do mesmo jeito. É até o recomendado. Legal. Assim, você começar com cautela, assim, com estudando e aplicando, metendo a mão. O interessante é aplicar mesmo e fazer testes, né? Tanto teste no tráfego pago, teste de copy, teste de tudo. Até você chegar no resultado final para você encontrar o seu público, né? O público similar que se interessa por aquele assunto. E hoje em dia, mesmo o seu nicho, né? Sendo muito específico, você transforma pessoas em profissionais para embarcar, para estar a bordo, né? Capacitados. Sim. Isso é muito interessante, né? De se mencionar. Mas hoje em dia, o seu público que chega até você é um público também muito específico ou um público variado que chega para querer conhecer mesmo o seu conhecimento? Sim, o bacana assim, que eu vejo da minha área de atuação é que é uma área totalmente aberta. Totalmente aberta. Existem muitos mitos no trabalho embarcado. Pô, será que mulher pode embarcar? Pode, inclusive é incentivado. Objetivos de desenvolvimento sustentável, todas as empresas trabalhando também em cima disso. Muitas pessoas ficam preocupadas com o limite de idade. A própria Marinha do Brasil ela incentiva veteranos, aposentados da Marinha a migrarem para o meio aquaviário, para trabalhar embarcado em navios, plataformas, tirarem a sua documentação. Então, assim, o limite de idade nessa área não tem esse problema. Qualquer navio que você chegar, tem a galera que carinhosamente a gente chama de velha guarda, vai sempre ter a bordo ali, pessoal com uma linha na água, aposentado. Então, assim, eu vejo que o público, por conta disso, ele é bem amplo. A regra mesmo oficial da Marinha de requisito legal, por exemplo, é mínimo 18 anos, sem limite máximo de idade. Com o 6º ano do ensino fundamental, ou seja, com o ensino fundamental incompleto, já consegue tirar uma carteira marítima, uma caderneta de inscrição e registro para trabalhar a bordo. Carteira marítima é a documentação para você embarcar. Hoje em dia, para você trabalhar no Uber, entregando uma compra, de repente no caminhão, é carteira de motorista. O pessoal do avião é a carteira da ANAC. Sim. E o pessoal do navio é a caderneta de inscrição e registro, que é a carteira fornecida pela Marinha. Que tem, por ter essa limitação, não ter essa limitação de idade ou de gênero, acaba sendo acessível a várias pessoas. Totalmente. Quem tem faculdade, quem não tem, quem tem curso técnico, todo mundo tem uma forma de acesso. O importante é entender essa forma de acesso. Isso vale até fazendo um parelho assim, com o marketing digital, é a mesma coisa, né? Todo mundo tem... Democrático igual. Todo mundo tem uma forma de entrada. Aí você precisa entender qual é a sua forma de entrada, seja de linha de frente, ou seja via bastidores, ou trabalhando com ferramentas, ou trabalhando com anúncio, ou lançando um produto. Eu acho que ficar de fora em 2025 do digital é um grande erro. Cara, é muito interessante você falar isso, porque você trabalha com uma área de atuação que é extremamente nichada e específica, mas o público que chega nela é extremamente abrangente, porque pode ser, entre aspas, qualquer um, né? Para todos. Quem se interessar nessa oportunidade consegue se dedicar e passar pelo processo e a orientação necessária. Como é que foi o seu processo de desenvolver sua comunicação para se comunicar exatamente com esse público? Legal. Sim, isso é bem interessante nessa pergunta também, porque conecta novamente com a minha própria experiência, né? Lá atrás, eu também não sabia nada para entrar nessa área. Por exemplo, o meu primeiro estágio, o curso que eu fiz, precisava fazer um estágio de 2 meses. É um estágio que você até já recebe uma graninha, remunerado, dependendo da empresa.
Mas, na época, eu não sabia, por exemplo, que tinha que ter a vacina da febre amarela, que é o CIVP, Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia. Vacina de febre amarela é obrigatório para você viajar para alguns países. Se for lá para o lado da Amazônia, vão te cobrar também. Então, dependendo da situação, você tem algumas regras, algumas coisas para seguir. Aí, nesse meu primeiro estágio, garantido a vaga ali, a recrutadora, beleza, tua documentação está em dia, tua carteira marítima, e cadê o seu CIVP? Eu nem sabia o que era isso. Nossa Eu Senhora. falei, caramba, pô, era para embarcar quarta-feira, já não vai mais. Pô, me mandou para casa e tal. Eu não sabia nem o nome das empresas, eu achava que o Brasil inteiro se resumia em 3, 4 ou 5 empresas, e são milhares. Olha só. Tem pessoas que me mandam inbox, né, até hoje, perguntando sobre diferenças de carteira marítima, até as pessoas envolvidas no setor, que inclusive já tiraram algum tipo de caderneta de inscrição e registro, têm dúvidas sobre a sua documentação. Então, eu peguei praticamente assim, toda essa minha jornada, as dificuldades que eu tive ao longo da carreira até o final, e aprendendo também com as dificuldades do momento, né, da legislação atual. Hoje em dia, por exemplo, se a pessoa quiser entrar na área, precisa de ter uma declaração de residência específica da norma da Marinha, se ela não tiver uma declaração de residência, comprovante de residência no seu nome. Então, são detalhes de edital, de documento, detalhes de inscrição, são detalhes de conhecimento de mercado, de empresas, são detalhes de requisitos que você não vai aprender nem no curso. Porque no curso nunca ninguém me falou que precisava de vacinação. Então, o bacana é que eu consegui empacotar, né, ou criar um produto que ajuda desde a fase da inscrição até o final. Porque se inscrever, às vezes, você consegue se safar. Como a gente fala a bordo, né? Se safar, se adiantar, vou ler o edital, eu consigo me inscrever. Mas, às vezes, você vai chegar no mercado e vai ter alguma barreira que só alguém que está ali pode te destravar. Por isso que eu recomendo sempre conexão com pessoas do setor, seguir empresas, seguir pessoas da área. Assim, a gente tem que aprender o máximo. Perfeito. No digital mesmo, eu estou seguindo todo mundo, todos vocês que fazem, os experts que passam aqui, porque tem que se conectar com as pessoas que estão vivendo aquele assunto para você começar a receber ajuda, informação, começar a destravar algumas questões. Perfeito. E já atingir também o público dele, né? Que é um público bem variado, como ele mesmo trouxe. E você se comunica muito bem. É uma linguagem técnica, mas que você não traz a questão 100% técnica. Você fala isso de uma forma muito fácil. No Offcast, ele explicou tanta coisa pra gente. Ontem mesmo, você me explicou como funcionava o motor de um navio e como você montava e desmontava isso. E pra mim foi muito incrível, porque ele falou isso de uma forma muito tranquila, sabe? E essa questão da comunicação muito presente, né, no que você trouxe pra mim, trouxe pra gente hoje, é uma coisa que você vê nas suas redes sociais hoje em dia em relação a, por exemplo, tem uma estratégia ou uma abordagem principal que você faz com seus seguidores que você acha que aproxima mais eles de você? Sim, eu procuro trazer realmente a realidade. Por exemplo, no trabalho embarcado, você estuda geralmente em órgão de execução, que é uma OM, uma organização militar, uma capitania dos portos, ou uma delegacia da capitania dos portos. Então, você tem aquela realidade de formação, de comportamento lá dentro, se forma até com uma farda branca. Você se torna coaviário, não chega a ser um militar da Defesa Nacional, prestando serviço da Marinha, mas você participa, você se forma ali dentro. Então, é igual o pessoal da aviação também, ANAC, DETRAN, se forma em órgãos públicos, mas você não faz parte daquilo ali. Então, eu procuro estar trazendo sempre a realidade. Eu explico isso, que nós não somos da Marinha. Por exemplo, agora eu estou de macacão, poderia estar, sei lá, com uma farda de formatura, ou poderia estar com um terno. Eu procuro ser o que a gente... como a gente costuma ser a bordo. Falar da maneira que a gente conversa a bordo, mostrar como que é o dia a dia a bordo, a dificuldade de você, às vezes, desembarcar num porto ou embarcar no outro, expor, né, o dia a dia de uma maneira natural, e também lembrando sempre daquele Bruno do passado que trabalhava
com informática, mostrando que qualquer pessoa comum consegue acessar, né, o meio marítimo. Legal. Então, dessa forma, eu consigo conectar as pessoas ou trazer, mostrar que é uma pessoa normal, não sou de repente, não preciso estudar na NASA para poder entrar nessa área, ter um conhecimento técnico muito avançado, ficar falando de uma maneira muito complicada. É sempre importante simplificar as coisas e mostrar que você também vive de forma simplificada, assim, dentro da realidade da nossa área de atuação. No final das contas, é tornar atingível, né? A profissão por si só já é algo distante. A gente não conhece tantas pessoas. Você sempre conhece um advogado, um engenheiro, um médico, mas uma pessoa que trabalha embarcada já é uma realidade que não é tão próxima. E aí, se o cara traz uma comunicação que distancia ainda mais, vai ficar impossível de vender, né? Então, é bom que você traz essa comunicação natural. E aí, eu já aproveitando esse gancho da comunicação, eu queria conectar com a sua rotina como expert, né? Que está diretamente ligado a esse contato com sua audiência. Hoje você já tem funil rodando, tem produto validado. A gente estava conversando, inclusive, você abriu um pouco dos bastidores da sua operação. Eu vi que é uma operação bem mais complexa do que parece. Está bem estruturada, bem rodando liso. Falando dessa sua atuação especificamente como expert, como é a sua rotina hoje? Você está na produção dos conteúdos, é só gravação? O que é que você faz que está na frente do negócio? Certo, eu consegui acompanhar, né, todas as etapas do projeto, crescendo junto, aprendendo também a fazer o tráfego pago, conhecer um pouquinho ali. Tem algumas pessoas que me ajudam nessa área da operação, mas eu sempre procuro entender cada etapa, né, cada setor, e dessa forma eu consigo aplicar o meu conhecimento, às vezes numa produção de um copy, às vezes numa produção de um criativo, de uma landing page de captura ou de venda, né? Eu sempre estou metendo a mão por ali. Hoje eu consigo atuar de uma forma mais presente, porque eu consegui, através do digital também, me liberar mais tempo. Eu sempre ficava em navios 2, 3 meses embarcado. Era uma época um pouco complicada para poder me dedicar totalmente. Mas hoje, trabalhando com consultorias, atendendo navios de forma planejada e dividindo esse tempo com o digital, eu consegui mais espaço para me inserir em praticamente todas as frentes ali. Algumas frentes que eu preciso de uma especialização maior pelo nível da nossa operação, eu posso procurar alguma ajuda. Mas eu vejo que você... Dependendo da escala, né, do nível não digo de faturamento, mas do tamanho da tua operação, vai demandar mais foco, com certeza. Mais tempo gasto ali, dependendo do número de alunos, do número de produtos rodando, do quanto que você está investindo em ferramentas. Não pode deixar isso tudo sozinho, né? Tem que ter essa proximidade. Sim, perfeito. E dentro desses bastidores mesmo, que você destrinchou um pouco pra gente, lá no Offcast também, qual é que é a estratégia de venda que você mais acha que funciona? Você acha que é mais pelo viés do perpétuo, do lançamento, fazer uma parceria? Como que funciona melhor pra você hoje em dia? Eu gostei, hein? Legal. Agora eu quero ver, hein? Agora não, bacana, lá. Assim, eu comecei através do método de lançamento e é o que eu continuo até hoje. É a minha linha principal, assim, de atuação. Com vários testes, testando com uma live, com 2, com 3, vários métodos de abertura de carrinho, sempre modelando, né? Porque, na verdade, assim, no digital você consegue se inspirar em outros tipos de estratégia, ou de repente você pega um especialista que você gosta muito daquela linha de atuação. Você pode entender aquilo ali, se inspirar, mas se copiar totalmente, eu acho que acaba dando algum problema. Então, você precisa modelar sempre a situação dentro da tua realidade. Eu lembro que quando eu estava trabalhando em uma determinada escala, eu queria muito fazer, se eu não me engano, uma estratégia com 5 dias de lançamento, de lives e tudo mais, mas eu tive que mudar para a minha escala, também para o meu público. Você precisa conhecer se o teu público... qual é o horário, né, de trabalho do seu público, se é um público que fica acordado de madrugada, se acorda cedo,
se vê futebol. Então, você tem que sempre procurar melhor caminho. Então, hoje eu trabalho com estratégia de lançamento, sempre modelando a cada lançamento que passa, Legal. sem deixar passar. Mas eu nunca deixo o público solto, né? Porque você já capturou uma base, você já tem já agrupou, né, leads, você já conseguiu trazer pessoas para o teu evento. Então, é sempre importante estar entregando mais alguma coisa. Eu sempre mantenho essa base aquecida, fazendo lives semanais no Instagram, para oferecer até outros produtos, um preparatório, um outro produto com ticket mais baixo. De repente, tá juntando esse pessoal em um outro momento. Mas estratégia de lançamento e depois resgatando com pequenas estratégias ou algumas outras vendas. Dessa questão das lives, você falou live toda semana. Eu sei que você faz live, às vezes, mais de uma vez na semana. Por que as lives são tão importantes para sua operação? Interessante. Certo. Assim, eu acredito que o meu nicho, ele precisa ser explicado. Eu não consigo colocar, por exemplo, o meu produto hoje, eu acredito nisso, né? Eu acredito que eu não consigo colocar ele diretamente na frente da pessoa que tem o primeiro contato. Porque o nicho é muito específico. Você primeiro precisa mostrar para a pessoa que ela pode. Primeiro tem que mostrar que ela pode para depois apresentar. Já que você pode e que você conseguiu entender que é um caminho para você, agora eu tenho também uma solução. Então, a live é importante para isso, para poder desbloquear objeções, para poder mostrar que, mesmo sendo mulher, com 55 anos, eu consigo entrar. Mesmo eu sendo um homem que, sei lá, trabalho como garçom e só tenho o primeiro grau completo, eu posso entrar. Eu sou cozinheira, só o segundo grau e nem tenho curso de cozinha, eu consigo entrar. Então, você precisa... Eu preciso apresentar isso primeiro para depois fazer a venda, a oferta. Entendi. Tem essa necessidade. Entendi. E os outros produtos eu costumo vender para gente que conhece. Ou da minha própria base. Isso, ou para minha própria base, ou com anúncios específicos, com pesquisa específica. Legal. Entendi. Então, dentro desse funil que você tem, você estrutura as suas lives de uma forma que, por exemplo, você sabe como distribuir esse conteúdo de acordo com o público que você tem? Ou geralmente é mais no feeling, de acordo com a semana, as objeções que surgem? Não, geralmente eu tenho assim, uma receita de bolo que sempre é melhorada, porque eu preciso fazer uma live muito educativa. Legal. Mostrando realmente alguns pontos chave, mostrando, por exemplo, que é real. Eu abro, por exemplo, o site da própria Marinha e apresento lá no site da própria Autoridade Marítima a parte onde eles falam o curso é gratuito, você tem alojamento em determinados lugares, ou ainda tem alimentação gratuita. Se a pessoa não vê aquilo ali, ela acha até que não existe isso. Que é isso? Curso de graça para trabalhar embarcado, porque o meu produto ele é para ajudar a pessoa a tirar a caderneta marítima gratuitamente, através de cursos oferecidos pela Marinha, cursos oferecidos pelo Instituto Federal, por prefeituras. Mas, às vezes, essa informação não chega. Tem prefeituras de várias cidades no Brasil ofertando, em parceria com a Marinha, curso com carteira marítima. E as pessoas não sabem nem que pode se inscrever ou se cadastrar, Instituto Federal. Recentemente, uma turma em Cabedelo, de 60 pessoas que para a área da cozinha e da saúde, se foi formado em Instituto Federal, fora de ambiente militar. Eu consegui ajudar várias pessoas a entrarem nessa turma. Então, é preciso desbloquear essa informação de modo educativo e mostrando mesmo Perfeito. Na tela ali, ó, assim, é assado. Eu percebo que você abre muito, assim, para as pessoas. Você mostra tudo que ela precisa saber, não tem medo, assim, de entregar conteúdo. Por outro lado, eu vejo que tem muita gente que tem medo, assim, não vou entregar esse conteúdo porque eu não vendi ainda, vou esconder aqui para lá dentro ela descobrir. O que você pensa sobre isso? Isso daí, cara, aí a pergunta chave, né, também. Eu sempre pensei nisso no começo do meu projeto. Falei, caramba, como que eu vou montar a estrutura da live? O que eu vou falar no primeiro dia, no segundo dia? O que eu vou deixar, de repente, para depois, para aprofundar mais?
Mas, assim, realmente eu percebi que eu precisava entregar praticamente tudo, como funciona, e montar uma solução que mostre que a pessoa também precisa do meu combo, né? Do Seu meu aconselhamento, projeto, né? para continuar. Por exemplo, quando eu mostro para a pessoa o que é possível, quando eu ensino já no próprio lançamento o procedimento de inscrição, além de ter a gratidão da pessoa por ter, caramba, me mostrou que é possível, me ensinou, tá tudo na minha mão, mas eu ainda preciso de entrar no mercado. Eu ainda preciso superar aquela etapa do seletivo. Sim. Ele me mostrou tudo, já deixou a máquina ligada aqui, mas, eu ainda preciso de alguma instrução para botar ela para rodar. Então, é muito legal, assim, que algumas pessoas, é claro, avançam só com o conteúdo que eu entreguei gratuitamente ali na nossa live de lançamento, mas outras pessoas muitas pessoas sempre enxergam que é mais fácil. É como se fosse, sei lá, a pessoa quer ir lá para Portugal e tenta a sorte sozinha. Vou descer lá em Portugal para viver. E se você tiver uma pessoa lá que tá pelo menos 2, 3 aninhos ali, nossa, vai ser muito mais fácil. Facilitou a vida. Se eu soubesse. Peguei umas poucas e boas lá em Portugal recentemente. Exatamente. Às vezes tem pessoas tentando fazer várias coisas, né, cara? Emagrecer. Sim. É mais fácil com personal trainer, com academia. Não. Então, eu vejo que, apesar de você conseguir emagrecer sozinho, de repente, ou ir para Portugal sozinho, tá aqui, faz isso, faz aquilo, se tiver uma pessoa contigo, você vai conseguir avançar mais rápido. Concordo Perfeito. 100%. Derrubar algumas barreiras que podem pintar lá na frente, matar algumas surpresas. E a gente está falando de profissão, cara, de trabalho. Isso aqui é interessante. Porque não é uma não vou dizer brincadeira, assim, mas é uma coisa muito séria. Extremamente. Uma pessoa saindo, de repente, do desemprego para uma profissão que de repente vai ganhar 8 mil reais, 10 mil reais ali na área marítima. Eu conheço, dentro do nosso projeto, milhares de pessoas que conseguiram avançar, alguns casos bem legais, assim, colegas que até da Bahia, por exemplo, que um amigo que trabalhava... Eu chamo amigo porque todo mundo que está no meu projeto, assim, eu gosto de Comunidade, conversar. né? Comunidade. Aí nós temos live toda semana. Então, assim, quando eu vi, de repente, contando o caso do Sócrates, desse nosso aluno, fazia bico de trabalho de elétrica em hotéis, acho que em Porto Seguro, e ficava naquela onça, trabalhava às vezes para político em eleição, sempre bico aqui, bico ali, e hoje está embarcado em um navio conteneiro grande, ganhando mais de 15 mil reais por mês. Então, quando rola essa transformação, eu vejo que é um assunto bem sério, assim, um assunto bem importante, que a pessoa tem que fazer o máximo para alcançar, né? Um objetivo pessoal. Eu preciso mostrar que esse objetivo pessoal pode ser encaixado nos planos, né, da pessoa. Sim, perfeito. É porque também é sobre escala, né? Ele ajuda as pessoas a escalarem, né? Na vida, no profissional, principalmente, né? E falando também na sua escala, né? No seu projeto, assim, você trabalha num nicho muito específico, né? Você leva conhecimento num nicho muito específico. E dentro desse nicho específico, muitas pessoas cometem muitos erros. Mas o que você acredita que essas pessoas cometem de erros, né? Que fazem elas falharem no processo desse nicho específico? E como é que aconteceu para você esse movimento, né? De estar no nicho específico, de lecionar? E o que te levou a não cometer esses erros também? Sim, realmente, na minha jornada eu tive muitas falhas, assim, muitos erros. Como eu cheguei a expor um aqui do meu primeiro estágio, que eu não sabia do documento. Então, a jornada ela é uma grande aprendizagem. No meu caso aqui, nessa entrada para o trabalho embarcado, né, para chegar até onde eu cheguei hoje. Então, eu vejo que a informação é a chave de tudo. Legal. Tem algumas pessoas que têm o feeling, têm a habilidade ali de se virar um pouco mais sozinha. Consigo me entranhar ali pelo site da Marinha, me envolver ali, catar um edital e dar uma pesquisa mais aprofundada para pegar um edital passado também, ou um curso passado para ver como que foi aquela etapa, como que foram as etapas do seletivo, ou os requisitos de uma outra oferta. Então, tem pessoas que são mais sagazes assim, para
pesquisa, mas mesmo assim, eu acho que é importante ter a ajuda profissional, a ajuda de uma mentoria ou de uma consultoria, de uma assessoria, para acelerar, né? Para facilitar mais rápido. Mas, de qualquer maneira, a informação é a chave de tudo. Se você... a informação ela é a potencializadora ali do sucesso ou do erro, né? Se você não tem uma informação correta ou se falta alguma informação, a pessoa acaba perdendo oportunidade. Total. Perdendo tempo, né? E, Brunão, hoje você já tem quase 200 mil pessoas no seu Instagram, Caramba. né? Só na sua lista de e-mail. Já são mais de 700 mil pessoas, né? E são números assustadores em relação à audiência, principalmente quando se trata de um nicho tão específico. E eu queria entender como é que foi o seu processo de construção de autoridade. Até porque muitas pessoas que estão ali também têm um conhecimento específico em uma área, gostariam de se posicionar, mas não sabem como. Então, se você pudesse até dar um conselho, uma dica, como é que foi o seu processo para ser visto como autoridade pelo mercado ao longo do tempo? Bacana. Certo. Pô, isso é muito interessante também a pergunta, né? Por eu estar sempre fazendo lives, fazendo conteúdo na internet, acaba se propagando até de forma natural a sua cara, né? O seu envolvimento com aquele projeto, com aquele trabalho. No meu caso, especificamente, eu vejo que a minha audiência cresceu por transferência entre plataformas. Eu já atuava no LinkedIn. Eu não tinha Instagram, não tinha o Facebook, mas eu tinha 30 mil seguidores no LinkedIn, fazia artigo. Eu estava sempre envolvido por ali. Então, eu consegui fazer também essa transferência de seguidores. Me segue no Instagram, também estou botando conteúdo por lá. Hoje, quando eu faço o meu tráfego pago, qualquer tipo de ação, eu sempre procuro fazer essa transferência de seguidores a nível de redes sociais, a nível de quantidade de seguidores. Mas, naturalmente, quando você faz o tráfego pago, você vai crescendo de alguma forma e realmente aplicando as estratégias de acordo com cada plataforma. No Instagram, por exemplo, eu acredito que eu devo ter ganhado talvez uns 120 mil seguidores só em cima de compartilhamento de Reels, fazendo vídeos rápidos. Bastante. Eu vejo pelo número de visualizações, e o Instagram mesmo avisa, né? Ele avisa. Não sou um especialista no Instagram, nada disso, mas ele avisa, te seguiu do Reels, te seguiu do Reels, te seguiu do Reels. Então, é bem interessante. E, realmente, quando você tem um público forte, né? A gente sente essa confiança da questão da autoridade. Total. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que a tua estrutura, independente de ter um Instagram grande ou não, né? A estrutura que a pessoa montar para compartilhar um projeto, a comunicação, a estratégia, né? Cada detalhe que você faz, lá no passado, até a mini bio da página de captura, fazendo de uma forma detalhada. Tudo que você faz ajuda a construir essa autoridade. É bom ver todos os pontos positivos da pessoa, do produto que está lançando, trazer números mesmo, trazer experiência. No começo, quando eu comecei a vender, né, os primeiros infoprodutos, eu não tinha muita gente em redes sociais, mas eu me agarrei, né, me segurei na minha experiência pessoal, na minha experiência de trabalho mesmo, falando que eu estou a bordo por tanto tempo, já aconteceu isso comigo, sendo transparente e mostrando que eu conhecia aquilo que eu estava ofertando. Legal. Que legal. E em que momento, assim, você percebeu que você virou uma referência do seu nicho? Legal, hein? Pô, bacana, assim, eu percebi, assim, de acordo com... De forma natural também, quando comecei a receber alguns reconhecimentos de grandes empresas, alguns reconhecimentos de entidades ligadas à comunidade marítima, convites para, como aqui, ó, podcast da QIFI, convites também para estar em alguns eventos específicos do setor. Realmente, quando você encara com comprometimento algum assunto, estuda, tem ali a estratégia, o resultado, é natural que você consiga se tornar algum tipo de referência e por conta até de convites, né? De ações. Sim. Muda um pouquinho, né? Que legal. Agora, um
momento, assim, reflexivo. Vamos refletir aqui, um momento de reflexão. O que você acha que te move hoje? O que te move hoje? Pô, hoje, assim, com certeza é o combustível do meu projeto, né? E também dessa jornada toda, é ver que funciona, né? Ver o resultado, não só um resultado do trabalho, né? Financeiro, um resultado de rendimentos, mas principalmente o resultado do projeto. Que é ver cada pessoa de diferentes tipos alcançando seus objetivos específicos. Isso é muito importante, ver que pessoas, dependente da formação, estão chegando a bordo, mulheres, principalmente, pessoas independentes da idade. Isso é um combustível para, acredito que para qualquer nicho, né? Qualquer nicho de atuação. Quando você vê o que você criou funcionando, dando resultado, principalmente para as pessoas que estão envolvidas e que acreditaram também no seu projeto, isso motiva, isso resgata todo esse sentimento de orgulho, né? De acreditar mais ainda no projeto. Que legal, cara. É incrível isso, a gente vê isso recorrentemente. A maioria das pessoas tendem, não é todos, mas a maioria tende a entrar no digital por causa do dinheiro. Pô, é uma puta oportunidade de fazer uma grana, eu preciso mudar de vida, vai ser uma renda extra. Mas ninguém fica pelo dinheiro, cara. Sim, é propósito, né? Sempre existe um propósito. Aí a pessoa que tá ouvindo fala assim, mas que negócio de propósito. Mas é que enquanto o dinheiro for o seu propósito, uma vez que você matar ele, porque o digital vai chegar, você vai ter de se apegar a outra coisa. E é batata. O que mais motiva o expert é ver a transformação dos seus alunos. Então, muito legal ver essa trajetória que você trilhou. Parabéns, inclusive. Você chegou aqui, cara. Você que assistia tanto a gente, agora você vai poder se assistir, Bruno. Parabéns. Legal. A gente fica muito feliz com isso. Agora, estamos chegando na reta final do nosso episódio, mas não terminamos. Temos o que agora? Conta pra ele. Temos o bate-bola, jogo rápido. Não, Brunão. Chegou a hora, hein? Chegou a hora. Como é que vai funcionar, Clarinha? Deixa eu falar pra você, Bruno. É um momento, assim, muito descontraído, que eu vou fazer uma pergunta, eu e o Marcelo vamos fazer perguntas que você pode responder com uma palavra ou uma frase rápida. A gente dá até essa colher de chá. Colher de chá, no máximo uma frase. No máximo. Opa, tá bom. Então vamos lá. Vou começar, Clarinha. Posso? Começa, Marcelo. Se o seu lançamento tivesse uma trilha sonora, qual música tocaria? Falou de música, falou difícil, hein? Eu acho que rolaria um forrozinho. Um forrozinho? Um forrozinho, porque move um pouco emoções, né? Justo, muito bom. Boa escolha. Uma palavra proibida nos bastidores do seu negócio. Aquela que ninguém da sua equipe pode falar. Acho que é desmotivação, falta de foco. Legal. Boa. Se você pudesse gravar uma campanha com qualquer pessoa, quem seria essa pessoa? Uma campanha... Deixa eu ver aqui. Eu acredito que eu pegaria alunas. Ok, legal. Querido. A comunidade tá orgulhosa agora. Querido. Cara, é bom. Muito bom. E para empreender no digital é preciso... Complete. Primeiro passo, objetivo, vontade, sonho. Boa. Um pacote logo. Um pacotezinho. Qual é o 80-20 da sua operação? Certo, 80 é realmente determinação, acreditar, noite sem dormir e ver que pode dar certo, ver que independente da área de atuação você consegue avançar e não deixar isso de lado. Boa. Virou uma história agora. Não, tá dando páreo. Tá tudo certo. E para finalizar, sucesso para você em uma palavra é... Família, tempo livre, isso é que é o sucesso. É verdade, Muito cara. bom. É verdade. A gente Muito ouve bom. isso aqui, volta e meia, não foi diferente hoje. Exato. Passou fácil, hein? Passou liso, né? Bebi uma aguinha ali, tava se preparando, eu nem pra melar. Tava nervoso? Não tava, bem não. Bem demais. Agora, não terminamos, cara. Não. Não terminamos porque temos Presentinhos. temos mais uns Ai. mimos pra você. Você já tá ficando mal acostumado, né? Exatamente. Não acabou, né? Temos mais um mimos, não só pra você, mas pra primeira dama que tá ali fora. Opa, que legal, hein? Olha lá. Nossa, hein? Caramba, hein? Personalizado. Agora você faz parte do clã da caneca, cara.
Clã da caneca, Exato. isso aí. Só ó. que Quero canequinha ver nos personalizada. stories de manhã cedo a canequinha, tá? Pô, vamos colocar com certeza aí. Muito bacana, muito bacana. E esse presente é para Obrigadão. agradecer, Brunão, sua presença, por ter trazido um conteúdo tão relevante, não só de uma história de transformação, mas uma grande oportunidade para milhares de pessoas que às vezes estão atrás de uma oportunidade para mudar de vida. Quem sabe você pode auxiliar eles com isso. Exato. Inclusive, eu tenho certeza que muita gente vai querer continuar te acompanhando. Então já deixa aí suas redes sociais para a galera te seguir. Momento. Muito legal. Vocês podem me seguir, @vem pra bordo, Instagram, Facebook, nas principais redes sociais. E no LinkedIn, linkedin.com/Bruno Silva RJ. Tudo vem pra bordo no YouTube, nas outras redes sociais. LinkedIn, que é /Bruno Silva RJ. Show de bola. E Clarinha, para quem ficou com a gente até o final, o que a gente tem que fazer agora? Kiwi Lovers que ficaram até o final, eu sei que vocês ficaram porque vocês querem estar a bordo desse conteúdo. Pegaram a referência? Brilhou. Pois é. Brilhou. Então, deixa o seu like aqui, comenta os insights mais valiosos que vocês pegaram aqui com o Bruno. Compartilhe esse episódio para ninguém deixar de saber dessa informação que é muito importante e ativa o sininho também para não perder nenhum episódio do KiwiCast. Mas agora é uma coisa que eu vou perguntar para vocês. Marcelo, aonde a gente se vê agora? A gente se vê no próximo KiwiCast. É um compromisso, eu vejo todos vocês lá. Tchau, Valeu! tchau. Opa!